Olá pessoal, aqui é o professor Daniel, espero que todos estejam bem. Vamos aí para mais uma aula então aí de língua portuguesa, né? Os objetivos dessa aula é refletir sobre os recursos linguísticos, gráficos e visuais utilizados na produção de textos publicitários. O gênero trabalhado aqui nessa questão especificamente, que eu vou tratar nessa aula, já foi tratado em videoaulas anteriores, né, sobre as características ali do anúncio publicitário, sua finalidade, a sua recorrência em avaliações externas, no Enem e vestibulares, então não vou retomar a exposição sobre o anúncio publicitário, especificamente falando, porque já foi tratado desse assunto aqui. Então vamos fazer uma análise da questão, né, cujo descritor principal aqui é identificar a finalidade de um texto. Essa questão foi retirada do Enem de 2010, portanto vamos a ela. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Então aqui, inicialmente, há uma exposição do que vem a ser um texto, um gênero textual, né? Todo gênero textual é uma prática de linguagem e é também uma prática social, né? E cada um tem o seu modelo, a sua configuração específica, atendendo a um determinado contexto, dependendo a um determinado contexto social. Aí ele vai adquirir uma determinada forma e um determinado conteúdo com o objetivo de atingir o leitor, de atingir o cidadão, né? Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, que é um tipo de texto, que é um tipo de gênero textual, o seu objetivo básico a gente pode substituir aquela palavra objetivo por finalidade. Daí nós temos um descritor aí. É o que cabe ao leitor aqui agora, em cima do anúncio publicitário acima, mostre que a sua memória é melhor do que a de um computador e guarde essa condição 12 vezes sem juro. Aqui nós temos apenas um texto publicitário como um pano de fundo mesmo, só para exemplificar. Na verdade, a questão ela não trata do anúncio especificamente do seu conteúdo. Nesse caso específico, está tratando apenas, né, do anúncio publicitário em si, né, do gênero textual anúncio publicitário. Qual que é o objetivo do anúncio publicitário? Qual que é a finalidade? Aí, em cada alternativa dessa aqui, a gente vai ter que analisar o quê? A gente vai ter que analisar o verbo que inicia cada alternativa. No caso, a alternativa A, influenciar, a B, definir. A gente pode pegar até a segunda expressão para melhorar ainda, influenciar o comportamento. A partir dessas primeiras palavrinhas aqui, que eu diria que são as chaves, né, para identificar a finalidade de um gênero, a gente já conseguiria responder. Definir regras de comportamento, o verbo principal é definir, defender a importância do conhecimento, aqui o verbo é defender, e facilitar o uso de equipamentos, o verbo aqui é facilitar. Qual que é o verbo aqui que indicaria a finalidade de um anúncio, de um texto, cuja função é anunciar um produto ou uma ideia, para fazer com que o leitor, né, assimile, para que o leitor aceite ou para que o leitor consuma. No caso aqui, a gente vai entender que é a alternativa A, que é influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão do produto. A palavra apelos aqui já até remete à função que é apelativa, em que a gente usa verbos no imperativo, compre, faça, estude, né? Muito recorrente em textos de caráter publicitário. A alternativa correta aqui é a letra A. Em aulas anteriores, em aulas aí do roteiro semanal, aula 2 e aula 4, há outras questões aí referentes a esse gênero textual. Para não ficar um vídeo muito longo, aqui a gente apenas vai dar aí o gabarito de respostas, né, dessas questões aí. A questão referente à aula 2, por exemplo, do dia 20/10, é a letra B, né? A textos publicitários desenvolvidos a partir da função emotiva da linguagem, quando elas pretendem alcançar seus objetivos. E a aula 4 é a letra C. Bora, isso que a gente tinha para essa aula, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida é só chamar.